Pessoal, boa noite. E finalmente chegou o dia, né? A palestra é sobre a gente falar sobre o tempo. É o tempo que passa pela gente ou somos nós que passamos pelo tempo, né? E aí, quando a Christian me pediu uma palestra, ela falou assim: Marcos, você tem um canal no YouTube, você pode fazer uma palestra? Aí o bobão aqui falou assim: posso? E vai falar de quê? Do tempo. Aí no mesmo dia eu corri para a internet e eu vi como eu tenho mania de grandeza. O tempo é um assunto muito vasto, né? Eu demorei 10 dias para fazer essa palestra, porque o tempo tem várias e várias interpretações, e eu entrava por uma e saía, entrava por uma e saía, até que eu falei assim: não, eu vou ser didático, eu vou começar pegando o que eu puder, dentro do tempo que é de 1 hora, então eu vou ter até 15 para as 9, eu já vou ter o meu tempo aqui para apresentar essa palestra, e eu vou tentar passar para vocês o que diz respeito ao tempo, desde a sua significação gramatical até o tempo espírita. É muita coisa, a gente vai passar pela questão da física, pela questão da religiosidade, né? E são assuntos complexos. Então, para que vocês apertem um cinto na cadeira, né? Fiquem bem seguros, né? E não durmam, eu vou pedir o nosso amigo aqui para passar um vídeo, tá bom? Marty! Precisa voltar comigo. Pra onde? De volta pro futuro. Ei, peraí, doutor, o que tá fazendo? Combustível. Mr. Fusão. Ande logo. Entre no carro. Não, doutor. Eu acabei de chegar, tá? A Jennifer está aqui e nós vamos dar uma volta na minha picape nova. Ela que venha também. Interessa também a ela. Ei, espera aí, doutor. O que está dizendo? O que vai acontecer com a gente no futuro? Será que nós vamos virar bobocas? Oh, não. Você e Jennifer até que se saem bem. Mas seus filhos, alguma coisa tem que ser feita por eles. Ei, doutor, melhor recuar. Não temos rua suficiente para chegar a 88. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. Pois é, pessoal, é assim que a gente imagina o futuro, é assim que a gente imagina o tempo, mas não é por aí. O tempo passado e presente e futuro está na nossa cabeça, né, para a espiritualidade, para aquelas pessoas que estudam, né, e para os físicos, o tempo, ele existe como um bloco, ele é compacto, né? Nós não passamos pelo tempo, ele não passa pela gente, somos nós que passamos por ele. Mas eu vou explicar isso melhor, porque é um assunto realmente complicado, não é fácil não. Vamos lá? Então, eu vou começar com Santo Agostinho, por quê? Porque eu peguei isso com o Hermínio de Miranda, no livro A Memória e o Tempo. Ele diz o seguinte: que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se desejo explicar a alguém que me pergunte, não sei mais. Então, eu não vou explicar para vocês o tempo, né? Nós vamos fazer uma reflexão em conjunto, né? Porque, como é um assunto muito complexo, ninguém consegue, nem físico, nem os religiosos, né, explicar o que é o tempo. Não há uma explicação fechada, lógica, mas o que já se chegou à conclusão é que ele não vive dentro de uma caixa. Presente, passado e futuro é uma criação nossa, da Terra. Entendeu? Então vamos lá, olha só, é para cá, né? Foi? Eu acho melhor passar aqui mesmo, né? Isso. E como eu falei para vocês, eu não estou aparecendo na câmera, estou para os outros? Não. Então, a definição. Quando eu abri o dicionário, eu procurei a definição, nós temos 27 definições sobre o tempo, né? E eu escolhi 5, que são as mais usuais, né? Seria a série ininterrupta e eterna dos instantes, ou seja, é o tempo do dia a dia, é o minuto, é o segundo, é a hora, entendeu? É o dia, é o mês, é o ano, é o século. Esse é o tempo do instante, né? É o que passa sempre, né? 2, medida arbitrária de duração
das coisas. É essa palestra, eu tenho 1 hora para fazer essa palestra, então isso é arbitrário. Então o tempo também pode ser, a gente pode chegar e colocar o tempo de forma arbitrária. O terceiro seria a época determinada. A época determinada, o que é? A independência do Brasil é uma época, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, que está fazendo 100 anos esse ano, que foi em 1917, em outubro de 1917. Então, isso tudo é o tempo determinado, né? É a época, aliás. O prazo, a gente sabe, né? O prazo para pagar uma prestação, a gente tem 3 meses, 12, sei lá, 2 meses. Isso é um tempo, é um prazo determinado. E, por fim, a época que é relativa às circunstâncias da nossa vida, a época em que os nossos filhos eram crianças, né? A época em que a gente casou e foi feliz, que a esposa não reclamava que a toalha estava em cima da cama, que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo abaixar a tampa do vaso sanitário, por mais que ela peça, eu sempre esqueço. Então, isso aí é também uma época que marca a gente. Eu vou passar aqui para o próximo, que... Tá bom, então. E, gente, eu tenho mania de andar, porque eu dou aula também, então eu fico para lá e para cá. E eu tenho que ficar parado aqui para o pessoal lá de trás ver. Então, isso para mim é uma tortura, mas eu vou tentar. Eu não tenho... Hã? Eu não consigo, mas vamos ver aqui. Vamos nós. Então, cadê? A divindade, olha só. O ser humano, ele sempre acreditou em deuses para explicar muita coisa da sua vida, inclusive, né, o tempo. Eu vi vários e vários sites que mostravam várias e várias divindades de várias culturas. Eu separei somente essas 3. O Egito, por que você não deixa ela ali? Mas está passando o pessoal também lá atrás, porque eu queria que eles acompanhassem junto comigo. Tá? Então, os egípcios, na antiguidade, né, acreditavam em um deus chamado Khonsu ou Khonsu. Esse deus, se vocês repararem aqui em cima, ele tem uma lua, que é um quarto crescente. Esse deus era dedicado aos viajantes. No entanto, quando os egípcios juntavam esse deus com um deus, não é o Sete, não, esqueci o nome dele, o Tote, aí ele virava o deus do tempo, o deus da passagem do tempo. Era assim que os egípcios acreditavam que as colheitas iam dar certo, que o Nilo ia banhar as terras, né? E a partir de então a colheita ia ser farta graças a esse deus do tempo, que ia dar a água, ia dar o sol e a colheita ia ser farta, né? Próximo. Aí nós chegamos nos gregos. Os gregos precisavam também de 2 deuses, né? O primeiro era o Cronos. O Cronos foi um titã. E ele destronou o pai dele, né? Então, qual era o medo dele? Que os filhos que ele gerava também o destronassem. Então, ele comia seus filhos, né? Mas ele também criava. Ele comia e tinha outros filhos. Então, ele era um deus devorador e criador. E tem o Kairos. O Kairos é um outro deus, mas ele é uma criança, a personificação dele era nua e ele tinha 2 asas no pé, né? Então, ninguém pegava ele, ninguém pega o tempo, né? Mas tinha uma forma, ele tem um cachinho no cabelo, que aqui não dá para ver, né? Não sei se dá, ali em cima, ó, por esse cacho, os gregos acreditavam que você poderia pegá-lo e ao segurá-lo você não ia mais largar o tempo. Né? Mas quem largasse nunca mais pegava, perdeu a oportunidade. É aquela sorte que a gente tem e a gente acabou perdendo, né? É justamente isso, porque esse Deus passou tão rápido, esse tempo passou tão rápido que nós perdemos. E nós chegamos a um Deus que é mais parecido mais próximo de nós. É o Deus Ioroko, né? Que é o Deus africano, que na nação Queto o nome dele pode ser louco, mas não louco de louco, né? É uma grafia africana, mas ele é também um deus do tempo. Ele mora numa árvore, segundo os africanos, e as pessoas que acreditam, tanto na Umbanda como no Candomblé, sabem que quem tem de frente esse Deus, né, consegue tudo na sua vida. Não é assim, né? Você não consegue assim. Mas o que é difícil para mim, para você e para você, mas para ela que tem esse Deus na frente, vai ser mais fácil.
né? É assim que eles creem, gente. Isso é uma crença. A gente não sabe se é verdade ou não. E esse Deus mora dentro de uma árvore. Aqui no Brasil, o nome dela é gameleira, né? Na África, é a moreira africana. E ela dá de Serra Leoa até, deixa eu ver se eu lembro... eu não coloquei aqui. Eu coloquei no meu papelzinho aqui, né? Ela dá de Serra Leoa até... Cadê? A Tanzânia, né? O que eu achei interessante nesse Deus é que existe um sincretismo. Todo mundo sabe aqui o que é um sincretismo? Quem que não sabe aí? Para eu explicar. O que seja o sincretismo? Todo mundo? Você não sabe. O sincretismo é quando você junta várias crenças e cria uma terceira. Então, quando os africanos aqui chegaram, eles não podiam cultuar os deuses dele, porque os portugueses não gostavam. Depois passaram a ter medo. Achavam que era macumba e que era magia negra. E eu até acredito também que eles faziam uma certa magia ali, porque se você veio para cá para ser escravizado e você não pode ter nenhum direito, a saída deles muitas das vezes era fazer magia mesmo, né? A gente não pode nem julgar se estavam certos ou se estavam errados. E aí, os portugueses, já sabendo disso, o que eles faziam? Eles proibiam, eles passaram a fazer o sincretismo. Por exemplo, o dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro, eles começavam a dançar, acender velas, e aí os portugueses perguntavam, vocês estão dançando para quem? Para Santa Bárbara, senhor. E aí, tá, então pode. Mas quando os portugueses se afastavam e eles levantavam a cortina do altar, quem estava lá era Inhaçã. E assim começou a ser feito. Santa Bárbara é Inhaçã, Nossa Senhora da Glória é Iemanjá, São Jerônimo é Xangô, São Jorge é Ogum e por aí vai. Criou-se assim o sincretismo. E para esse orixá e oroco, o sincretismo é São Francisco. Eu achei muita coincidência, porque eu não sabia. Porque, assim como esse orixá é o protetor da natureza e dos animais, São Francisco também é. Então, na Umbanda e no Candomblé, é assim que eles reverenciam o tempo, através de São Francisco, através de Oroco. E aí nós saímos da divindade e entramos agora num assunto que é um pouquinho mais espinhoso, que é a questão da física, não é? E eu vou ler aqui para você. Então, antes de Einstein, a física, gente, era tida como clássica. Então, o tempo e o espaço era medido. Essa sala tem um espaço, e ela mede X metros quadrados. E eu, com certeza, vou levar tantos segundos para sair daqui e chegar lá atrás, né? Isso era antes de Einstein. Com ele diz, isso não existe. O tempo e o espaço são subjetivos, né? Eu não posso medir o cosmos, eu não posso medir o tempo que eu vou levar daqui até o fim do cosmos, porque eu não sei se o cosmos tem fim. E aí ele balançou a física, né? E aí ele criou a primeira lei, que foi a lei da relatividade restrita, né? E eu vou ter que ler aqui para vocês, porque como esse assunto é um pouquinho difícil, eu não memorizei ele fácil, não. Então, a lei da relatividade restrita, ela diz que a velocidade da luz é uma constante, tanto aqui na Terra como em qualquer outro planeta. Se a gente estiver em Marte, se a gente estiver em Urano, se a gente estiver, enfim, em qualquer outro planeta, ela vai ter uma velocidade. O que vai mudar é a gravidade. E aí ele criou a lei da relatividade geral, 10 anos depois, né? Essa lei da gravidade geral diz para a gente que quando a velocidade ela é muito grande, que é a velocidade da luz, que é 1.007 km por hora, ela distorce o tempo. Como ela distorce o tempo, Marcos? O que acontece quando se distorce o tempo? Acontece o paradoxo dos gêmeos. Vamos dizer que nós temos 2 gêmeos, o Juca e o José. O José vai fazer uma viagem interplanetária. Ele vai para planetas distantes. O Juca vai ficar. A velocidade que o José vai viajar na velocidade da luz fará que quando ele volte, ele esteja tão novo quanto ele saiu, porque para ele o tempo não passou, né? Para ele o tempo permaneceu. Aconteceram alguns dias, alguns meses, mas para o José que ficou, ou ele está velho, ou ele morreu de velhice. Então, esse é o paradoxo dos gêmeos, essa é a lei da relatividade que Einstein propôs. Ela não é totalmente provada, pessoal, né? Isso é uma teoria,
né? Isso não existe de fato, mas os físicos já trabalham com ela. Muito obrigado, Maria Cristina. Maria Cristina é nossa mãe, ela e Cecília, sabe, aqui no lar. Quem frequenta o lar sabe disso, né? Ela é a nossa iluminada, as duas. Os outros também são, mas estamos todos numa escala evolutiva. Elas já estão um pouquinho melhor do que a gente, né? Bom, próximo slide aí, qual é? Pois é, esse aqui é um slide meio místico, né, que eu achei. É a ressonância de Schumann. Então, eu vou ler aqui para vocês. O físico alemão Otto Schumann constatou em 1952 que ao redor da Terra, na ionosfera, a ionosfera fica a 100 km do solo, né? 100 km de distância do solo. Existe um campo eletromagnético que possui uma ressonância. Deixa aí, por favor, para eles acompanharem, né? Praticamente constante, da ordem de 7,82. Mas ele descobriu também que o nosso cérebro tem uma pulsação de 7,83. E aí ele ficou meio... O que isso acontece? Fazendo várias experiências, ele chegou à conclusão de que a ressonância da Terra 783 com a ressonância do... aliás, a 782 e a do cérebro a 783, nós estamos equilibrados. Nada... A biosfera está protegida e nós estamos equilibrados. Mas ele viu isso em 1952. Deixa aí. Quando foi em 1980 e 90, a Terra saltou para mais de 16 Hz. E hoje já está em 30 Hz. O que isso acontece? A sensação de que o tempo passa e a gente não percebe. Nossa, o tempo voa. Como pode isso? Porque o nosso cérebro não está em consonância com a pulsação que a Terra gira, né? Nós giramos, ou seja, mandamos a nossa energia em 7,83 e a Terra já está em 30. E aí a gente diz assim, caramba, o ano já acabou, daqui a um mês já é Natal. Como é que pode isso? Pode porque nós não estamos integrados na Terra. Quem primeiro disse isso foi o ex-padre que trouxe para a gente a teoria Schumann, Leonardo Boff. Ele acredita que a Terra é um organismo vivo. E a partir desse momento em que nós estamos equilibrados, né, tudo vai dar certo. Senão, as coisas começam a não dar mais certo e esses acidentes ecológicos, né, naturais vão continuar acontecendo. Eu coloquei para vocês aqui, passa outro, por favor. Né? Esses dois sites que desmentem isso. Um é espanhol e o outro está em português. Esses dois sites dizem que isso é misticismo, que essa teoria Schumann não existe e que o que acontece é um grande carnaval da mídia sobre isso. Porque quando a gente clica em teoria Schumann, aparecem vários sites, mas sempre repetindo a mesma coisa, né? E aí, eu só trouxe para vocês porque me chamou a atenção o fato da gente realmente viver repetindo de que o tempo passa e a gente não percebe, né? Então, tinha que ter uma explicação, ela tem, mas a ciência tradicional não acredita nisso. Passando outra para a gente? Pois é. Eu vou mostrar para vocês aqui, consegui esse livro aqui. Eu cheguei a mostrar até para Christian. Médium místicos... o médium místico físico, por uma teoria geral da paranormalidade. Ele começa a pesquisar aqui sobre quem é o médium, quem é o místico e quem é o físico. Ele chega à conclusão que todos falam a mesma coisa. Todos falam, têm a mesma linguagem, só tem pontos de vista diferentes, mas seguem o mesmo caminho. E aí eu achei interessante o que eles falam do tempo. O primeiro místico, ele é de 1200, ele nasceu em 1260 e morreu em 1328. Esse eu vou ter que ler para vocês, porque é só a título de ilustração antes da gente chegar no cerne da palestra, que é o Espiritismo e o Tempo, né? Então ele diz o seguinte: a alma tem dentro de si uma fagulha de conhecimento suprassensorial que jamais se extingue. Existe, porém, outro conhecimento em nossas almas, direcionado para os objetos. Trata-se do conhecimento de nossos sentidos e compreensão. Isso oculta de nós aquele outro conhecimento, o conhecimento intuitivo superior, que se situa fora do tempo e do espaço, e desprovido do aqui e do agora. Então, a gente vai ver que Kardec vai falar isso para a gente de uma outra forma, né? Isso vai começar, a partir de agora, né, vai começar a ligar a questão do tempo e da eternidade, cada um falando de uma forma, né? O próximo, né?
Em sua breve permanência na Terra, o homem ordena egocentricamente os acontecimentos em sua mente, de acordo com seus próprios sentimentos em relação ao passado, presente e futuro. No entanto, a não ser por oscilações de sua própria consciência, o universo, o mundo objetivo da realidade não acontece. Existe simplesmente. Somente o intelecto cósmico pode abarcá-lo em sua inteira majestade. Lincoln Barnett escreveu isso ele é escritor norte-americano. E, por fim, o físico francês Louis, eu acho que se fala, Broglie, eu não sei se é assim, né, que se pronuncia. No espaço-tempo, tudo aquilo que para cada um de nós constitui o passado, o presente e o futuro ocorre em bloco. Todos os acontecimentos que para nós são sucessivos e que formam a partícula material estão representados por uma linha que é a partícula. Então, o que a gente entende disso aí? Do que ele fala e do que os outros falam. Existe uma inteligência cósmica, o tempo ele acontece em bloco, né? E a gente precisa começar a pensar de uma outra forma o tempo. Bom, o filósofo Aristóteles acreditava no agora. Isso é um pouquinho complicado. O que é o agora? É a partícula que liga o passado e o futuro. Eu acabei de falar passado e futuro. O agora já foi. O que eu estou falando agora já foi, era o agora, já não é mais. Entendeu? Então, né, é estranho, mas ele acreditava assim. Então, o mundo seria, o tempo nosso seria os agoras. Tudo que eu falo é presente. Então, só existe o presente. O passado é uma eternidade e o futuro é uma eternidade que acontece, mas ela vira agora. Então, tudo que eu estou falando é presente, mas quando eu terminei de falar, por exemplo, virou passado. E o que eu estou pensando vai virar futuro, mas já virou presente. Isso era o que Aristóteles falava para a gente. Você arrumou uma forma de eu ficar aqui paradinho, né? Mas eu não consigo. Tudo bem. Né? E agora chegou ao cerne da palestra. Nós que passamos pelo tempo ou é o tempo que passa por nós? Né? O matemático J.W. Dunning, em 1929, lançou essa teoria, que não é o tempo que passa por nós, mas nós que passamos pelo tempo. Então, como é que é o esquema dele? Você consegue filmar isso aqui, se eu botar para você? Está no livro. Eu não quis colocar aí, porque não ia eu tenho que mostrar para a câmera. Como é que eu faço isso? Não dá? Hã? Vocês não vão conseguir ver daqui, mas era importante que vocês vissem. Alguém consegue ver daqui? Só quem está aqui na primeira fila, não é isso? Isso são ondas. O que ele pensava? O passado, desculpa, vou ter que sair. O passado está à esquerda. O futuro está à direita. Então, eu passo por ele. Não é ele que passa por mim. Né? Mas como é que isso acontece, Marcos? É impossível. Por exemplo, uma mulher que está grávida, ela e o marido. Meu filho ainda vai nascer. Então, isso é futuro. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou chegar até lá? Claro, gente, isso não acontece no plano físico. Ele explicou como isso acontece. Porque se isso fosse no plano físico, eu tinha descoberto, saía para lá, adiantava, via se a palestra foi um sucesso, se vocês aplaudiram no final, se pediram bis, voltava e dizia, assim mesmo que tem que fazer a palestra, né? Se não, se vocês estivessem cochilando, eu ia ter que mudar a tática. Não, não é assim. Isso acontece quando a gente dorme. Quando a gente dorme, Dunning acha que você se desprende no sonho. E quando você se desprende no sonho, você avança ou retrocede no tempo. Entenderam? Então, isso faz com que o tempo seja um dentro e um fora. Quando você está acordado, você está dentro do tempo que a gente conhece. Quando você está dormindo, você está em outro tempo que não é nem presente, nem passado, nem futuro. Ele é um tempo em bloco, como o físico falou ali para a gente. Né? O Broglie. Entenderam? Eu achei isso fascinante, eu não sei se vocês acham também, porque isso tem a ver com o espiritismo. O espírito, ele não tem presente, nem passado, nem futuro, não é verdade? Então, ele não era espírita, mas ele, é claro, ele apresentou essa teoria e a academia, mais uma vez, rechaçou ele. E o que aconteceu? Ele passou a publicar livros espíritas. Né?
ele foi para o caminho mais natural que ele tinha. Vamos próximo? Que tem mais ele aqui, e a gente vai ler, olha só. Doni postula que durante o sono, esse modo de interpretar o tempo deixa de ser tão concreto como quando estamos acordados. Desta forma, somos capazes de ter o que chamamos de sonhos premonitórios, à medida que a consciência está livre para vagar entre o passado, o presente e o futuro. De tudo isso, Doni postulou nossa existência em 2 níveis, uma dentro e outra fora do tempo, o que sugere a ideia de imortalidade que figura em seus livros posteriores, a nova imortalidade e não existe morte, né? Seria mais ou menos a tradução aproximada. Então, um cientista acabou se rendendo à questão de que o tempo, para ser provado, ele está fora. Para a gente estar fora dele é que a gente consegue se movimentar. Como nós estamos hoje, nós estaríamos, segundo ele, presos ao passado, ao presente e ao futuro, como nós criamos, né? E agora a gente chegou no tempo e no espiritismo de Allan Kardec. Olha só o que ele fala para a gente aqui. Ó. Tem que ficar aqui na frente. Estou aí? Estou. O tempo é a sucessão das coisas e está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então, se o tempo é a sucessão das coisas e as coisas estão ligadas ao infinito, o tempo é eterno e as coisas são eternas. Tudo é eterno. Se tudo é eterno, gente, não existe passado, presente nem futuro. Existe a eternidade. Nós estamos vivendo uma eternidade. Só que o planeta Terra, devido a ter dia e noite, horas e tudo, a gente se acostumou a acreditar nisso, né? Vamos lá. E aí, a gente vai para o Livro dos Espíritos, que eu peguei aqui também, né? E vamos ter, assim, várias perguntas para a gente aqui discutir sobre a questão do tempo. Eu queria saber de vocês. Vocês estão entendendo tudo? Não? Não está entendendo? Então vamos lá. Então vamos lá. O que você não está entendendo aqui? Foi você? Não, fui eu. Não, eu acho até interessante, porque talvez explique até a questão do déjà vu, né? Da gente, eu sei o que a pessoa vai falar, mas é complexo. A gente vai ter que pensar sobre isso. Pois é, eu disse a vocês que eu não ia explicar, mas alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, né? Eu me preparei durante um mês para chegar e responder vocês. Alguém tem alguma pergunta? Não quero ninguém dormindo, não. Ela está abrindo a boquinha, mas tudo bem. Não dorme, não. Eu sei que você trabalhou, todos nós trabalhamos, né? Isso é normal, né? Então, vamos passar para o próximo aqui. É a pergunta 240, né? Do Livro dos Espíritos, né? O tempo é a sucessão... Não, já li isso aqui. O que podemos entender sobre isso? A resposta que os Espíritos dão à pergunta 240 do Livro dos Espíritos chega a ser, escrevi isso, engraçada. Pois ao responder se o tempo para os Espíritos transcorre do mesmo modo do que para os encarnados, Kardec diz que não. E isso dificulta a compreensão quando se trata de marcar datas ou épocas. Então, eu fiquei imaginando, eu não tive essa experiência, sabe, pessoal, dos espíritos tentarem marcar, né, alguma coisa com a gente e o nosso tempo ser diferente deles. Deve ser muito engraçado do que Divaldo Franco e Chico Xavier passam, né? Como é que você vai conseguir marcar algum encontro com o espírito, que já me dá um certo arrepio, apesar de eu ser espírita, né, se você tem um tempo que é diferente deles? Não é isso? Na pergunta 241, os espíritos falam a respeito do presente. E se os outros espíritos têm uma ideia precisa e mais apropriada que nós, homens? E a resposta foi direta e objetiva, como em todo o Livro dos Espíritos, né? Sim. Mas por quê? Os espíritos respondem a Kardec que veem o que nós, encarnados, não vemos. Logo, julgam o presente de um modo diferente. Então, o nosso presente, pessoal, não é o presente deles, né? Eles estão vendo além do que nós estamos enxergando. Por conta disso, eles podem julgar. Eu acho que deve ter sido alguma coisa quando passou para o português, porque na espiritualidade a gente não julga ninguém, né? Então, esse verbo está mal colocado, mas está aqui. E eu copiei. Mas eu acho que a questão não é julgar, é analisar, né, as atitudes que nós estamos tomando nesse nosso suposto presente, que para eles
Não existe, né? Vamos lá. Na pergunta 242, como os espíritos... Tem que estar aqui. Aí não dá para ler. Como os espíritos têm conhecimento do passado? Para eles, esse conhecimento é ilimitado? Né? A resposta: o passado, quando nós lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando um espírito recorda um fato que vivenciou durante sua última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. O espírito não pode possuir o corpo físico, né, que obscurecia sua inteligência. Consegue lembrar de coisas que para os homens estão apagadas, mas os espíritos não sabem tudo, a começar pela sua própria criação. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós somos espíritos, mesmo encarnados. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos perceber o nosso passado como nós percebemos hoje. Quando eu me lembro de alguma coisa boa, quando eu me lembro de alguma coisa ruim, vai ser a mesma coisa. Só que, como eles estão em outro plano e também eles têm uma percepção muito maior do que nós, o que acontece é que eles vão perceber de forma ainda mais detalhada e maior. Entenderam? Não vai ser como nós percebemos o passado. A gente não vai lembrar como nós lembramos do que nós passamos, mas nós vamos lembrar, enquanto espíritos, com mais detalhes, e se for do nosso merecimento, de outras vidas também. Isso com que objetivo? Com o único objetivo de nós melhorarmos, não de fofoquinha. Eu fui rei, eu fui dama de companhia, eu fui mendigo. Não. Se você foi mendigo, ou se você foi rei, o que você fez de bom ou não, né, você vai ter que aprender com isso. Por isso é te dado esse privilégio, vamos dizer assim. Nem todos têm esse privilégio. Muitos espíritos reencarnam sem ainda ver o seu passado, né? E Kardec deixa isso bem claro. Nem todos nós teremos esse privilégio. Isso vai depender da nossa evolução. Eu, pelo menos, achava, antes de frequentar o lar Francisco de Assis, que eu ia chegar na espiritualidade, já ia lembrar de tudo, as coisas iam estar, né? Não é assim. Me espantei até com a possibilidade de ir para o umbral. Falei assim, meu Deus do céu, eu vou para o umbral, morar naquelas ruas lamacentas, que eu detesto, pegar chuva, eu não vou querer isso. Vocês imaginem, né? Não estou afim, não. Mas se eu merecer isso, vai ser isso mesmo. Né? E aí? E é essa percepção que eu vou ter. Se eu não merecer melhorar e enxergar o que eu fiz no passado, eu não vou conseguir ver o meu passado. Então, nosso amigo, muda ali, por favor, porque eu já saí de novo do quadro, né? Eu tenho que ficar no quadro. Deixa aí que aí eu posso sair do quadro. Né? Pergunta 243 do Livro dos Espíritos. Os espíritos conhecem o futuro? Podem conhecê-lo de acordo com o grau de elevação que tenham, a mesma coisa do passado. Né, alcançado. Muitas vezes, eles apenas entreveem o futuro, mas nem sempre é permitido revelá-lo. Quando vem plenamente o futuro, para eles é o presente. Olha só, o presente é aquilo que eu falei para vocês em bloco. O futuro para os espíritos mais evoluídos é o presente. Né? Olha só, eu não consigo, gente, ainda imaginar isso. Eu falo para vocês, mas eu fico tentando entender, né, como o futuro pode ser o presente. Mas como o tempo deles é diferente, a gente acaba tentando perceber. Porque quando a gente desencarna, né, e nós não somos espíritos muito evoluídos, ou pelo menos não sou, a gente, se tiver um merecimento, vai para uma colônia. A colônia está perto da Terra. E a Terra tem esse tempo que nós vivemos, de 24 horas. Então, nós vamos viver esse tempo, de 24 horas. A gente vai dormir, vai acordar, vai ter dia e vai ter noite. Né? Mas, para os espíritos mais evoluídos, eles não estão mais aqui na Terra. Eles estão em outro lugar. E por estar em outro lugar, a percepção dele do tempo vai ser outra. E aí, o presente, o futuro vira presente. Entenderam? Né? É uma questão temporal que nós criamos e que ele já não tem mais. E que nós, com o tempo, também não teremos. Não foi um trocadilho, não. Né? Que nós, com o tempo, também não teremos. Mas é verdade. Vai ser uma questão de evolução. Né? E, continuando aqui, é o próximo. Obrigado. Conheceremos o futuro por completo? Quem responde são os espíritos na pergunta 243. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Pergunta 243A.
Resposta: completo não é bem o termo. Apenas Deus é soberano e Senhor, e ninguém pode se igualar a Ele. Então, Kardec e a equipe dele, né, acabou levando um chega para lá assim, bem educado, dizendo: não, quem conhece o futuro completo é Deus. Vocês não têm essa veleidade que, por mais perfeito que a gente um dia chegue, a gente não vai conhecer o futuro completo. Quem sabe de tudo é Ele. A gente vai saber um pouco mais do que sabemos agora, ou muito mais, mas não tudo, né, que a gente acha que deveria saber. Próximo aí. Bom, pessoal, já são 8h20, né? Como é que o tempo passou rápido, viu? Mas a gente vai ter 2 músicas aí. Uma música do Caetano Veloso, que fala sobre o tempo, e ela sintetiza tudo o que eu quis dizer para vocês, e vai ter uma música espírita que o nosso amigo vai colocar também. Mas ainda não acabou, não. Então, vamos lá. 2 autores espíritas foram fundamentais para que eu fizesse essa palestra, né? O primeiro foi o Hermínio de Miranda. Esse livro do Hermínio de Miranda, que eu mostrei aqui para vocês, A Memória e o Tempo, que não fala somente do tempo, ele fala da memória e fala também da reencarnação. Esse livro foi de várias experiências que ele fez e tudo, né, nesse sentido. Foi difícil de achar, né? E eu tentei buscar na internet, não achei, estava esgotado. Tentei aqui no lar, um rapaz tinha, mas ele lembrou que tinha emprestado e não devolveram para ele. E eu achava que esse livro ia ser importante, ele foi, né? Então, eu montei a palestra e resolvi procurar aonde? Na biblioteca, na livraria da Lina, aqui de Macaé. Não é que ele tinha? O último exemplar. Eu falei assim, cara, você estava me esperando, né? Só pode ser, né? E aí eu comprei esse livro. E o Hermínio de Miranda foi assim, fundamental para me dar vários toques para entender essa questão do tempo na espiritualidade. Outro também que eu li, mas que eu não usei, foi o... Vamos passar aí, por favor. Foi o Humberto Pires, Herculano Pires. E por que eu não usei? Porque o Herculano trata do tempo numa outra vibe, como se costuma se dizer hoje em dia, né? Numa outra forma. Não é uma forma que eu queria dizer, né? Ele fala do tempo na casa espírita, como deve-se usar o tempo na casa espírita. Não era isso que eu queria, né? Porque ele não foge desse parâmetro que eu falei para vocês, daquela coisa certinha, quadradinha, né? Ele, pelo contrário, ele ratifica, ele confirma essa questão. Eu, como eu não queria falar disso, porque eu falei para vocês que são vários caminhos que levam ao tempo, eu deixei ele para lá, mas foi importante que eu li ele, justamente para dizer, não, por enquanto eu não vou utilizar você. O que a gente tem aí? Tá, então a gente vai para a música do Caetano Veloso, a gente vai analisar a oração ao tempo. Você bota para mim, por favor? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo,
e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo, amigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Essa imagem é sugestiva, a última, né? Eu não gostei muito dessa, eu só trouxe mais por causa da letra, né? Mas essa imagem final de Jesus olhando a terra e olhando o tempo também, ela é muito sugestiva para mim. E se a gente ficar percebendo a letra, né? Aqui, olha. E quando tiver saído para fora do seu círculo, não tereis nem terás sido. Então, assim, até o poeta concorda com os vários críticos, com os cientistas e com os religiosos, de que haverá um tempo em que eu não estarei mais aqui. E se eu não estou mais aqui, deixa de existir o tempo para mim, né? E o tempo também deixa de... E eu deixo de existir o tempo também. E aí ele confirma que o tempo é uma criação nossa. O tempo não existe, né? A gente vive atrás do tempo e ele não existe, né? E aí ele fala mais. Ainda assim acredito ser possível reunirmos num outro nível de vínculo. Ele não descarta encontrar o tempo, num outro planeta, em um outro lugar. Né? Porque isso, com certeza, poderá acontecer. E se a gente estuda Kardec, a gente sabe disso, de que em outros planetas mais desenvolvidos, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo físico é outro, o tempo é outro, as pessoas têm um outro tipo de pensamento, né? Enfim, é uma outra vida. E aí, é claro que o Caetano Veloso não é espírita, mas a questão da percepção do artista coloca tudo aquilo que eu disse na palestra, né? Eu disse de uma forma mais, vamos dizer, tentei chegar e mostrar de uma forma mais acadêmica. Mas eu acho que isso aqui sintetizou tudo. E para a gente não vai terminar. Vai ter a música sua e depois a gente termina. Tem uma música espírita, é da Marielza, não é isso? Que também fala do tempo. Então vamos refletir essa música. Mas essa palestra não é musical, hein, gente? Uma palestra musicada só com o Vitor. Porque eu não vou roubar os direitos dele, né? Que isso? Agora pare pra pensar. Em tempo pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Tente lembrar de todos que amou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar. Enquanto há tempo
de recomeçar nessa vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, em tempo pare pra pensar no que faz da vida. Da vida, na vida, da vida. E a gente termina com o último slide, que foi o primeiro que eu achei na internet, é a citação de Dalai Lama, né? Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E aí o que eu pergunto para vocês, e eu pergunto para mim também, o que nós como espíritas temos feito? Nós temos de deixar o tempo passar ou nós estamos passando pelo tempo? Né? Será que a gente tenta, quando chega em casa, né, fazer alguma coisa dentro do nosso lar, que nós tomamos essa iniciativa de, em vez de deixar o tempo passar, nós passamos, né, através do tempo ou pelo tempo? Porque quando nós tivermos essa concepção, com certeza nós vamos evoluir. Né? A gente precisa aprender o quê? A perdoar. É difícil pra caramba, eu sei disso, todos nós sabemos. Né? Às vezes a timidez, às vezes o orgulho, mas o que a gente não pode deixar é de perder essa oportunidade. Não só de perdoar, de fazer pelo próximo também. Né? Muitas das vezes eu mesmo, né, que estudo, que tento estudar, que entendo, não consigo colocar em prática. Quantas vezes eu estou atravessando a rua, o cara não liga a seta, calma, né? É difícil, mas eu estou perdendo tempo, estou deixando que o tempo passe. Eu estou igual aquela música do Chico Buarque, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Né? E quanto de nós está assim também? Deixando que ele passe e que nós não passemos por ele. Então o convite que eu faço a vocês hoje, quando chegarem em casa, não por causa de mim, mas por causa de vocês mesmos, pensem nessa palestra. Pensem que nós temos todo o tempo do mundo, mas essa encarnação termina. E cada vez que a gente perde tempo nessa encarnação, vocês tenham certeza, é mais tempo na espiritualidade, é mais tempo para aprender, é mais sofrimento, dependendo de como nós vamos desencarnar, quem nós vamos encontrar, obsessores que nos perseguem, eles existem, né? Eles nos perseguem. Eu, antes de vir para cá, perdi esse papel, senti dor de cabeça, fiquei tonto, mas eu falei, eu sei que é você, meu irmão, mas eu vou dar palestra assim mesmo. Não adianta, né? Eu digo isso para eles, eu vou, né? Você vai entender um dia que você está me prejudicando, mas prejudicando principalmente você. Você está perdendo tempo, você não está evoluindo, né? E não me deixa evoluir. Então, vamos hoje, antes de dormir, fazer aquilo que São Tomás de Aquino fazia, rever tudo que a gente fez durante o dia ou durante a semana e tentar fazer melhor, para a gente não deixar que esse tempo que é tão precioso nesta encarnação não seja perdido. E que a gente, mesmo que tenha eternidade para mudar, não veja aqueles que nós amamos, né, mais à frente. E a gente sempre como aquele aluno repetente, que levou bomba de novo, e assim, ano que vem eu tento de novo. Numa outra vida eu tento de novo. Né? Quantas pessoas já falaram isso para a gente? Né? E para mim também, claro, né? Mas é importante que a gente tenha isso na mente, que isso seja um mantra, né? Como disse o Dalai Lama. Vamos viver o hoje, né? Porque o ontem não existe e o futuro também não, ele não chegou. E se a gente não fizer agora, se a gente deixar que o tempo passe, a gente não passe pelo tempo,
com certeza a gente vai se arrepender. Isso é líquido e certo, né? Não é um castigo. A espiritualidade não castiga. Eu aprendi isso. Quem castiga é a nossa consciência. É a gente que passa a se questionar por que perdeu tempo, né? A gente já se questiona nessa vida, né? Quantas não, que seria exagero, mas algumas coisas que eu deixei de fazer, algumas oportunidades que eu perdi, por quê? Por ignorância. Não vou fazer isso. Isso eu não faço, eu tenho personalidade, eu não faço isso. E anos depois eu estava fazendo o que eu não queria fazer, porque era realmente o melhor, né? O tempo que eu perdi. Não vamos fazer isso nessa encarnação diversas vezes, porque a gente vai encarnar novamente, e o tempo vai correr. Se for aqui nesse planeta, então, vai correr muito mais rápido do que a gente imagina. Eu terminei a palestra com 10 minutos de antecedência. Tem algum problema? Hã? Tudo bem, então. Então, gente, olha, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os amigos que apareceram, que não apareciam no lar e vieram me prestigiar. A vocês aqui que devem ter recebido o anúncio da palestra, e com essa chuva, vocês encheram aqui esse auditório. Quando era 19h10, eu vi ele meio vazio e falei assim, graças a Deus, vai ter pouca gente. Se eu errar, vai ter poucas testemunhas. Ah, que bom. Aí eu né? E depois eu vou contar uma também, só para dar o tempo certinho e torturar um pouquinho a Cris, né? Desses desencarnados. Aí eu estava sentado ali, aí foi enchendo, meu coração faz tum, comecei a ter dor de cabeça, falei assim, calma, mantenha a classe, cara, você tem que manter a classe, você não vai gaguejar, porque eu também sou gago, não sei o que aconteceu, acho que algum espírito chegou aqui perto assim, ó, fala direitinho, né? Eu sou igual Marcelo Turra, às vezes eu engasgo num 3, num 30, num 13 e não sai, né? Sobre essa questão dos espíritos assistirem, eu já contei isso aqui na casa uma vez. Eu sou viúvo, agora eu sou casado, né? Mas eu fiquei viúvo cedo, tinha filhos para cuidar de 2 e 3 anos, um casal, e aí eu já estava no centro espírita e eu fazia o evangelho no lar. Sozinho, as crianças iam dormir. E aí eu fiz 1 mês, fiz 1 ano, fiz 2 anos, fiz 4 anos. Aí teve um dia que antes eu falei assim, olha, hoje é o último dia. Eu estou me sentindo maluco falando para as paredes. Eu converso e debato com as paredes, ninguém me responde. Hoje eu termino. Fiz o culto no lar e fiz a prece de encerramento. E aí avisei os espíritos, olha, a partir de hoje eu não farei mais culto no lar, porque não tem ninguém para ouvir, eu estou repetindo isso e estou me sentindo uma pessoa fora de órbita. Não faço mais isso. Abri os olhos, tinha um monte de gente, eu não sou médio vidente, eu fiquei parado, chocado, aquelas cabecinhas me olhando. Eu falei assim, semana que vem eu estou de volta, pessoal. Então, realmente, tem muitos espíritos aqui, eu não consigo ver, mas dessa vez eu vi e eles me convenceram. Boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.